O senador Marcos Duval se gabou para o Metrópolis de ter saído do Brasil com um visto S de informante para os Estados Unidos. Mas é isso mesmo? E ele foi informar o que para quem? Vou perguntar aqui para Bruna Bufara no plantão do Meteoro. Bruna, nós já falamos sobre o senador Marcos Duval que usou um passaporte que ele tinha escondido da Polícia Federal para fugir do país, né? Agora ele Dai-me vem com paciência. essa. Agora ele vem com essa. Explica pra gente. Ele manda essa, né, primeiro ele fala que ele não saiu ilegal, depois que ele sai com o passaporte diplomático, e aí em terceiro ele vem e fala que ele saiu com o documento categoria S. Aí a gente vem aqui, categoria S do quê? De safado? De senador? O que quer dizer essa categoria S do Marcos Duval? Vamos lá, porque, gente, daqui pra frente é só pra baixo, vocês se preparem. O senador que desobedeceu o STF se gaba de ter visto de informante dos Estados Unidos. E aqui a gente precisa lembrar que Marcos Duval é senador, né? E ele tá sendo informante nos Estados Unidos. Mas primeiro vamos entender o que tá acontecendo para depois a gente dar uma entendida na situação como um todo. Olha lá. Antes dele ter ido para os Estados Unidos, contrariando determinações do STF, o senador Marcos Duval, do Podemos, se gabou ao Metrópolis de ter um visto categoria S para o país norte-americano. Esse tipo de documento é utilizado pela Casa Branca para permitir a entrada de estrangeiros que fornecem informações consideradas valiosas para os interesses da Casa Branca. Ele é senador e, eu repito, fornece informações consideradas valiosas para os interesses da Casa Branca. Ultimamente a gente não precisa nem brincar mais, né? É muito fácil a gente parar e pensar, gente, o que essas pessoas estão fazendo? Estão traindo toda a pátria? Não tem um respeito, Sophie. O que é isso? O que tá acontecendo? Mas vamos lá. Vale lembrar que, em março deste ano, ao falar com o Metrópolis também, ele disse ter ligação com os Estados Unidos, tá? Ele ainda falou assim, ó: minha filha é cidadã americana, nascida nos Estados Unidos. Além disso, possuo 4 cidadanias e um visto americano de categoria S. Recomendo que pesquisem essa categoria antes de fazer insinuações equivocadas. Por favor, abra a foto que o senador enviou ao Metrópolis mostrando os seus vistos. Sério. É show. É visto S de show de passaportes. Visto S de sem vergonhice. Marcos Duval, vamos lá. Ele ainda fala assim, né? Enfim, ele diz que ele foi legalizado, né? Ok. Mas vamos lá. Vamos entender o que é esse visto S pra gente entender o nível de gravidade do que está acontecendo com o Brasil? Né? Que tal? Tem um limite de concessão de 200 vistos de categoria S por ano fiscal para quem colabora com inteligência de organizações criminosas. Mas a gente pode ir para a Carta Capital, só que daí ele já explica um pouquinho mais. Sério, gente. Sério. Vamos lá. O visto de categoria S. Sério. É uma classificação não imigrante concedida a pessoas identificadas como informantes ou testemunhas que auxiliam as autoridades dos Estados Unidos. S5 para caso criminal, S6 para terrorismo. A emissão depende de patrocínio de agência da aplicação da lei, como o FBI ou o Departamento de Justiça, que deve apresentar o formulário em nome do solicitante. Esse patrocínio precisa demonstrar que a cooperação do estrangeiro é essencial para o sucesso de uma investigação ou processo. São 200 vistos S5 por ano e 50 S6 por ano. Aí familiares podem ser elegíveis para o visto S7, que daí poderia ser a filha dele que está lá, a gente não sabe. O portador do visto deve reportar a localização e atividades ao Procurador-Geral dos Estados Unidos. Ele não pode ter sido condenado por nenhum crime com pena superior a 1 ano e renuncia ao direito de contestar deportação em tribunal, salvo em caso de riscos de perseguição em seu país de origem. Isso mostra o nível de gravidade que é para se obter o visto. A limitação do visto
E também o fato de que ele tem que ser patrocinado por uma agência de justiça americana. E o portador do visto tem que reportar ao procurador-geral dos Estados Unidos. Sophie, com o que a gente tá brincando aqui? Com um espião, com um agente da CIA, né? Que foi recrutado aí pela CIA. Isso vindo aí de um senador. De um senador, gente. É um agente 86, que é isso? Um senador que aparentemente está preocupado mais em colaborar com uma potência estrangeira que está nos atacando, porque sim, os Estados Unidos está nos atacando através de sanções comerciais aí, do que em defender o país que ele foi eleito para representar. É incrível. Ele foge do país porque está sendo investigado aqui. Ele vai para os Estados Unidos com o que ele diz ser o visto de informante. E aí eu trouxe aqui até uma... Eu trouxe uma notícia aqui de uma agência de visto mesmo, de uma agência de imigração, que é um site de advogados mesmo, né? Informando todos os tipos de vistos existentes. E aí eles fazem uma... Tem aqui uma sequência toda sobre os vistos S. E aí, se a gente desce, o visto S, bem aí, ó. What is the S visa? Aí. Aí ele fala ali, ó. The visa is known as a snitch visa. Então, assim, ó, o visto S é conhecido como o visto de dedos duro. Muito bom. Já explicou tudo. Já explicou tudo. Cara, e é isso mesmo. E eles não são vistos públicos, né? Porque você não pode aplicar sozinho a eles. Você precisa que a agência entre em pedido pra você. E não é a agência legal, é a agência de justiça dos Estados Unidos que tem que patrocinar esse visto pra você. Se isso for sério e ele de fato ter saído do Brasil com o visto S de informante, a gente tá lidando com um senador, com um parlamentar brasileiro que está em terras americanas dedurando justamente o que está acontecendo no Brasil. Não dá Cara, nem pra e- supor mais que isso é traição à pátria. não. É assim, é praticamente uma admissão. E o que eu acho incrível é ele admitir isso abertamente. Assim, eu diria que se ele realmente tem esse visto S, até os estadunidenses que deram esse visto pra ele devem ter feito. Claro, porque todo visto americano é confidencial. Todo visto americano é confidencial. Mas o visto S, ele é confidencial. É tipo confidencial estrelinha. Ele é confidencial a mais. Porque você está sendo informante. Você precisa. Você precisa de proteção por estar sendo informante. Você precisa de uma agência de justiça dos Estados Unidos para te patrocinar. E você falar que esse é seu visto é, além de tudo, uma burrice extrema. Porque se esse é de fato o caso e ele está lá com o visto S, Marcos Duval tem um sério problema de ter admitido isso. Que é o crime que ele está cometendo aqui contra o país dele. Se ele estiver com o visto S. É uma anta. Mas enfim. É de cair esbuteado do bolso. Total. Olha, mas é aquela velha história, né? A maior capacidade dos bolsonaristas é de criar provas contra si mesmos. Vamos lembrar que esse é o cara que é o grande plano do Cebolinha dele para acabar com para gerar um golpe aqui no Brasil era colocar uma escuta nele mesmo e ir conversar com o Xandão, ver se conseguia fazer ele admitir alguma coisa que fosse comprometedora. O quê? Sei lá. Exatamente. E o que ele vai falar para os Estados Unidos? Que tipo de informação ele tá levando? Ele tá fazendo mais insider trading sobre o mercado americano, sobre o mercado brasileiro para os Estados Unidos? Que tipo de informação ele tá levando? Porque se ele vai ser informante, é do quê? E se ele recebeu de fato esse visto, ele conseguiu convencer alguém nos Estados Unidos que ele tinha informação valiosa o suficiente para justificar isso. Como senador,
É até possível que ele tenha tido acesso a informações delicadas, sigilosas. Agora, é muito importante o Brasil e o governo brasileiro ir atrás de que informações seriam essas. Pena que a BIM foi completamente aparelhada durante o governo Bolsonaro e que não houve muito esforço para recuperá-la durante o governo Lula, né? Exatamente, porque é preciso investigar também o que ele poderia saber, o que ele sabe e quando, se ele voltar para o Brasil, com um grande S do visto dele, se ele voltar para o Brasil, tem uma conversinha com ele, né? Não Caso volta. ele volte pro Brasil. Não Porque assim, volta. que é isso? Ele, Eduardo, Zambelli, esse pessoal, se eles voltarem pro Brasil, ó, só lamento dizer, Bruna, mas pessoas como nós têm que sair. É, exatamente. Enfim, ficamos por aqui, Bruna. Ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias para vocês no Plantão do Meteoro.